o título foi tirado do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, do Evangelho, seja longo. Não é o título, não é o capítulo que nós vamos falar, mas de um trechinho apenas do Evangelho. À medida que formos conversando, vamos fazendo as ligações com o belíssimo ensinamento desta página que o Edson há pouco explicou. Vamos começar assim. Débora, você pode vir aqui um pouquinho? Sim. Tá certo? Aqui, tá focado? Tá bom. Tá bom? Vem cá, Débora. Bonitinha, fica aqui do meu lado. Essa moça que gosta de andar de pés, por favor. Vem aqui. E para não deixar um homem, né, de fora, eu vou pedir para o Vanderlei que venha aqui deste lado. Ou pode ficar aqui, ó, do lado da... mas aí eu saio de fora. Então tá bom. 3 pessoas aqui. Vou pegar 3. Pegariam muitas, mas vamos pegar 3 aqui. Olhem para eles e me digam, são iguais? Não. Não, falou bem, não são iguais, são. Esse bonitinho aí, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Fica 2 homens e 2 mulheres. Pronto. Não são iguais. Veja, ela é mais alta, cabelo claro, né? Não importa, mas aqui está claro para nós, né? Ela é mais delicadinha, mais miudinha, o cabelo mais escuro, esse é legítimo, né? Não é legítimo. Se olhar para ele, nossa, esse cabelinho enroladinho, que é divino, maravilhoso, né? Um sorriso bonito. E o meu marido aqui, o mais altão de todos, mas vejam, todos têm bastante cabelo, ele está quase careca. Né? Existem diferenças aqui na fisionomia, né? No porte, que são gritantes, vistas. Então, se eu toco na Débora, ou nesse... Como é que é o nome? Brendo. Brendo? Então, se eu toco no Brendo, eu sinto a carne deles, de todos eles. Tá? Carne, corpo. Quando nós olhamos para o corpo de uma pessoa, nós observamos as diferenças que tem. Eu olho para vocês e vejo diferença em cada um de vocês, como vocês estão vendo aqui. Muito bem. Isso é o corpo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês 4, tá? 2, na realidade. Vou fazer as perguntas e vocês pensam, depois eu pego as respostas. Qual foi, para o Breno, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Não fala, pensa, vai pensando. E segunda pergunta, do que é que você mais tem medo? A mesma coisa para Mari, para Débora e para o Vanderlei. Qual foi o momento mais feliz desta vida? E do que vocês mais têm medo? Ok? Não? Sim. Eu vou começar por ele, então, tá bom? Pode ser? Então, vou perguntar para você, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ele casou com você. Como eu tenho muito bom senso e quero voltar para casa bem hoje, foi o dia que eu casei com você. E o que eu tenho mais medo nesta vida, e agora é absolutamente sério, não que antes não fosse, também era, mas o que eu tenho mais medo é passar toda a minha existência sem tê-la aproveitado como deveria,
sem poder, de fato, ter aprendido tudo aquilo que me foi ensinado, sem ter praticado bem, sem ter ajudado o próximo. Isso é o que me dá mais medo, de eu falhar nessas tarefas que cada um de nós tem. Está chegando a época da eleição. Político perfeito. Você já não está fazendo tudo certo? Tá? Hoje ele está assim porque ele andou de ônibus, fazia muito tempo que ele não andava de ônibus. Débora, qual o momento mais feliz da tua vida? Quando eu encontrei o meu filho. Quando você encontrou teu filho. Uhum. E o seu maior medo? Que ele se desvie, né? Que ele saia pelo lado errado da vida. Mãezona, hein? Você? Na verdade, eu tenho 2 momentos para mim que foram o êxtase, que foi quando eu tive ele e quando eu me formei. Eu consegui me formar. E o meu maior medo é a passagem para o outro lado. A morte. Quer dizer, nós chamamos de morte. A passagem. E você? Qual o momento mais feliz da tua vida? Quando eu nasci. Quando você nasceu? Ah, que graça. Você É lembra? outro político. Você lembra? Você lembra quando você nasceu? E o seu maior medo? Ainda não tem. O escuro. O escuro. O escuro, né? O escuro. Tá bom. Pode sentar-se. Obrigado. Pode sentar-se. Beleza. Muito bem. Quando vocês observaram os 4 aqui, vocês viram que eles eram diferentes. Diferentes. Formato de nariz, cabelo, pele, altura, mais magro, mais gordo, mais criança, mais adulto e até a mais velha aqui. Tá? Então, eu vou falar para vocês. Só que eu não sou política. O dia mais feliz da minha vida foi o dia em que meu marido me pediu em casamento. E aí, eu explico por quê. Eu não imaginava que ele fosse me pedir em casamento. Nem 21 para 30 anos, não vai não. Quando ele me pediu, eu não acreditei. Falei, não pode ser. Não é não, ele não... É verdade? Você quer casar comigo? E eu sou assim. Toda vez que eu tenho um momento de felicidade, eu demoro para acreditar que sou merecedora daquela felicidade. Não façam como eu, mas sou assim. Então, vamos lá. Qual é o meu maior medo? A dor. Não a dor, não é a dor extrafísica, a dor física. O primeiro sintoma de uma dorzinha de cabeça, eu não espero chegar à segunda leva. Eu vou direto para o remédio. Eu tenho medo da dor física. Mas essa dor é tão profunda que eu fico acreditando que realmente em outras existências eu apanhei muito. Sofri a beça dor física. Então, aquilo, para mim, se torna físico. Tá? Se todos nós, fisicamente, corpo, somos diferentes, o Edson comentou que dentro nós somos iguais. Então, eu pergunto, Vanderlei, Débora, Breno, Mário, se vocês cortarem o dedo, o que vai acontecer? Não entendi. Eu sou surda. Vai doer. E sangrar. Vai sangrar. Qual a cor do sangue que vai sair, Vanderlei? Vermelhão. Vermelhão. Se você cortar o dedo, qual a cor que sai? Vermelho. Débora? Azul? Você? Vermelho. Não é? De todos nós. Ou seja, o nosso corpo é tão divino e foi criado de uma forma
tão divina que a formação do corpo, o fenótipo, a parte que nós vemos, é diferente dele. Por quê? Porque são pais diferentes. A ciência explica que o pai doa o espermatozoide, uma célula, a mãe tem uma célula chamada óvulo. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, há um casamento, há uma fusão, e ali nós temos o ovo. Esse ovo cai no útero materno, e só a mulher tem essa genética, e para que esse ovo fique protegido, o útero cria uma camada líquida, que nós chamamos de líquido amniótico. E esse líquido protege o bebê de uma batida, cuidado, Anice, protege o bebê de deslocamentos, tá? E alimenta o bebê, porque toda a alimentação da mãe vai para o líquido amniótico que passa para o bebê. E ali ele recebe a proteção no líquido. Líquido. E a alimentação vai crescendo, e se transforma no bebê que ele lembrou no dia que nasceu. Tá? Corpo físico. Mas esse corpo físico é tão bem feito que por dentro nós somos todos iguais. O sangue de todos é vermelho, não é azul. O nosso aparelho respiratório é igual. De todos nós, tem 2 pulmões. Quando nós respiramos, o ar entra pelo nariz, não pela boca, deve ser. E vai levar o oxigênio. Tá? A nossa alimentação, o aparelho, ou na minha época era aparelho, hoje é sistema, talvez tenha até outro nome, digestivo, digestório. O que acontece? Tudo começa na boca, todos têm que ter dentes, mastigamos, todos têm estômago, todos têm intestino, todos, pobre, rico, alto, magro, negro, branco, asiático, indígena, todos têm a mesma estrutura interna, a mesma formação interna. Somos iguais. Então, quando o Edson comentou que realmente acreditar que as pessoas, como Hitler acreditava, que ele era de uma raça pura, realmente, embora ele fosse muito inteligente, ele era de um desconhecimento total. Mas que desconhecimento? Orgulho, vaidade. Porque nós somos todos iguais. Nascemos iguais. Nascemos simples. Esse é o nosso corpo. Então, agora, se vocês me permitem, eu vou ler um trechinho desse capítulo. É o item 5 do capítulo 4 do Evangelho. Ora, havia um homem entre os fariseus. Fariseus são, vamos dizer, uma tribo, um grupo de judeu. Existiam vários grupos. Os fariseus eram aqueles que se apegavam à letra do que Moisés havia dito. O que quer dizer? Aquilo que Moisés escreveu era lei. E se saísse daquilo, era um pecado muito grande. Então, Moisés havia dito que precisa, entre aspas, lavar as mãos antes de se alimentar. Oh, excelente! Né? Naquela época era muito importante. Mas, se não fizesse isso antes de se alimentar, mesmo estando com a mão limpa, eles criaram um ritual, precisava lavar a mão. E se não fosse isso, não estava agradecendo a Deus. Eles eram impuros. Ora, esse é um ritual, esse é um dogma. Assim eram os fariseus.
Então, esse homem era alto entre os fariseus. Alto no sentido de ter uma posição importante entre os sacerdotes da época. E ele queria muito conhecer Jesus. Por quê? Jesus estava fazendo milagre atrás de milagre. E ele não entendia como um homem poderia fazer aqueles milagres. Então, ele tinha curiosidade, ele queria saber. Aí, ele dá um jeito de pedir um encontro com Jesus, mas teria que ser à noite. Por que à noite? Porque se os outros ouvissem com Jesus, ele seria altamente criticado, porque não se podia chegar perto de Jesus. Né? Então, houve um encontro, né? E à noite, e ele disse, mestre, Nicodemos disse, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus. Veja, ele já reconhece que Jesus havia vindo de Deus. Ele não diz filho de Deus, mas ele diz veio da parte de Deus, para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele, não estivesse com você. Então, ele parte do princípio de que aquele homem fazia milagres porque ele era enviado por Deus. E Jesus simplesmente respondeu, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque, na realidade, Nicodemos estava querendo saber como é que um homem poderia fazer aquilo que ele fazia. E Jesus dá a entender, na sua frase, e é isso que nós estamos fazendo, transformando as palavras do Evangelho de uma forma que possamos entender. Porque, ao lermos, nem sempre compreendemos. Por isso que estudar o Evangelho é importante. Estudar. A gente faz o Evangelho em casa. Esse Evangelho é para pedir proteção. Mas estudar o Evangelho significa entender o que Jesus, o que estava se querendo dizer. Se ficarmos apenas na letra, como os fariseus faziam, nós realmente não teríamos, não iríamos entender, criaríamos dogma. Então, Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, eu venho de Deus. Você também pode vir de Deus. Você é de Deus. Mas você também pode fazer coisas milagrosas, né? Porque você vai nascer de novo. Você pode nascer de novo. Na verdade, é velado, mas é isso que ele queria dizer e não podia dizer abertamente naquela época. Então, Nicodemos disse, como pode nascer um homem que já está velho? Ele se coloca na posição. Ele era velho. Como é que ele podia nascer de novo? Posso eu entrar no ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Porque para ele era necessário que ele voltasse ao ventre da mãe. E lhe diz, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, duas coisas, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Continua. O que é nascido é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Vejam, essa lição é tão clara, tá? Quando nós pensamos no corpo, como nós vimos aqui. Tá? Naquela época, a água, ainda hoje mas a água era um princípio
universal e fantástico. Ele era necessário à vida. Né? Até hoje a gente sabe que 75% do nosso corpo, é 75, né? 75 do nosso corpo é água. Nós precisamos da água, porque a água entra na composição de sangue, de células, dos ossos, ela entra na composição de tudo, de todas as partes do nosso corpo. E lembram-se que eu disse que quando o ovo, que é o primeiro princípio do corpo, ele vai ser protegido no líquido amniótico, líquido, água. Então, aquele que nasce do corpo é corpo. Ele nasce da água e do espírito. E aí, então, a gente percebe que somos uma dupla. Nós temos o nosso corpo, mas também temos o nosso espírito. O espírito, a centelha divina, no aspecto de pertencer a Deus. Não que o corpo não pertence a Deus, é lógico que pertence a Deus. É uma criação. Quando a gente começa a pensar no desenvolvimento de um ser humano, numa gestação, não tem o que explique. Dá-se a explicação de como tudo acontece, mas como isso aconteceu? Como isso pode ocorrer? E do espírito. Então, nós temos também outra coisa que está junto conosco, que é o espírito. Vocês repararam que quando eu perguntei qual a alegria e qual o medo maior para cada um deles, e cada um de vocês deve ter pensado nos seus, nenhuma resposta foi igual. Mas é o mesmo corpo, tem o mesmo cérebro. O cérebro do Vanderlei é igual a da Débora, igual ao garoto que está começando a sua própria vida, é igual. A estrutura é igual. Mas alguma coisa além dessa estrutura humana se revela. Por quê? Se para o mesmo problema eu tenho respostas diferentes, por que isso acontece? Por que quando eu perguntei de medo, todos não deram a mesma resposta? Ou da alegria? Não existe. Não, se eu fizer uma enquete aqui, nós vamos ver diferentes respostas para todo mundo. Ora, essa diferença está naquilo que também foi conversado na lição introdutória. Conversado porque o Edson explicou muito bem. Tá? O Espírito, diz Jesus aqui, o Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde vem e para onde vai. O nosso espírito não é fixo. O nosso espírito vem de muitos nascimentos. Muitos nascimentos. Agora, em cada nascimento, vai aprendendo alguma coisa. E isso que se aprende, fica, não no nosso cérebro, fica na, vamos dizer assim, inteligência do espírito. Fica no espírito. Fica gravado ali. Para entendermos mais concretamente, quando uma criança vai aprender A, E, I, O, U na escola, o professor, logo lá no primeiro ano, ele vai desenhar uma bolinha com um rabichinho para baixo e vai falar A. E as crianças fazem a bolinha toda tremida, não consegue, etc. Faz o rabichinho e responde A.
Sabe quanto tempo leva uma criança para aprender? Não é a ler, não. Mas para aprender o A, E, I, O, U, vogais, e depois as consoantes, o nosso alfabeto. Tá? Praticamente 1 ano. Aí vai associando a vogal com a consoante e vem o ba, baba, vovô. Nossa, se chegar a isso, está ótimo. Eu vou um tempão para aprender isso. Todos nós passamos por isso aqui. Hoje você pega um livro e lê. Hoje você é capaz de escrever lá nas redes sociais que você acha que tem que escrever. E você tem domínio daquilo que você está escrevendo. Você sabe por quê, para quê e o que você está dizendo. Olha, aprendemos isso de uma hora para outra. Quantos nascimentos nós tivemos? Em cada nascimento, nós aprendemos alguma coisa. Sofremos? Sofremos sim. A criança fica lá, repete, A, E, I, O, vai uma, vai duas, chega em casa, faz outra vez, etc. E depois não entende por que vovô se escreve daquele jeito. E aí a gente percebe, naquele mundo de uma sala de aula, que pode ter 20 ou até 30 em alguns casos, que algumas crianças, a professora faz a rodinha e diz, daqui uma semana ele está fazendo A, e dizendo perfeitamente. Mas outros não conseguem, porque o importante não é você fazer a letra, o importante é você entender que aquele sinal significa A. Certo, professor? É isso que é difícil para a criança. Então, é difícil para nós também termos que aprender em cada vida que nós temos o nosso beabá. Nós também sofremos, mas é um problema que está ali. E esse problema tem que ser solucionado. E a gente se bate, se rebate, uns reclamam, outros nem tanto, etc. Mas, se não resolver o problema total, a dor, a insatisfação, todos os infortúnios, como também as alegrias, nós vamos adicionando. Se nós não conseguirmos resolver isso, como a criança que não conseguiu, no final do ano, entender que a bolinha significa A, repete. O que é repetir? Fazer de novo aquele ano. O que é repetir para nós? Uma nova vida, mas essa vida viria de qualquer jeito. Mas nós estaremos em frente aos mesmos problemas até encontrar a sua própria solução. Como nós aprendemos? Lendo, ouvindo, tendo professor, tendo um pai, ou uma mãe, ou um amigo, né? Tendo um tutor, qualquer que seja, alguém que passe a informação. E essa informação vai se sedimentando, sedimentando, sedimentando. Então, quando Jesus diz a Nicodemos que o espírito não se sabe de onde veio e para onde vai, claro, quem somos nós? Cada um de nós. Quantas vidas nós tivemos? E quantas vidas ainda precisaremos ter para entender que a nossa trajetória aqui é uma trajetória de aprendizado. E que não adianta ficarmos estagnados, parados. Se não nos movimentarmos e corrermos atrás, nós não vamos conseguir chegar no final do ano e passar de ano. Aprender novas coisas. Tá? Tem um tempinho ainda, Edson? Mais 5 minutinhos? Vou contar para vocês. Tá bom. Vou contar para vocês. Acho que vocês já conhecem essa história para a gente finalizar. Havia um tanque de água, nesses jardins bonitos, japoneses, assim, né? Onde os peixes ficam nadando, né? Então, os peixinhos ficaram lá. Roda, roda,
Tinham maiores, menores, e giravam em volta daquele poço, daquela fonte, tá? E ali ficava. Quando chegava a tarde ou de manhã, vinha a comidinha que era jogada, colhia, pregava, e girava, e ficava ali. E nadava para lá, e nadava para cá. Pois tinha um peixe. Eu vou falar que é um peixinho azul, para terminologia. Mas tinha um peixinho azul que dizia assim, nossa, mas que inutilidade, eu vou ficar aqui rodando, rodando, estou até tonto, de tanto ficar rodando, rodando, rodando desse poço. Ele olhava para o céu, tinha dias que ele via aquela claridade enorme, né? Passava algumas horas, ficava tudo escuro, ele não via mais nada. Mas por que isso acontece? O que será que tem lá fora desse poço? Não é? Isso o atormentava. Quando ele conversava com os outros peixes, os outros peixes falavam assim, para com isso, Azul. Você está recebendo comida, está tudo bem, todos nós nos damos muito bem, estamos tranquilos aqui, para com isso, vive a sua vida, nade e ponto final. Mas ele não se contentava. Um dia, ao rodar um pouco mais fundo, nadar um pouco mais fundo, ele descobre um ralo. E nesse ralo, quando ele chega próximo, ele sente, curioso, ele sente como se a água estivesse passando por ele e saindo por aquele ralo. E ele ficou dias ali, aonde vai essa água? O que está acontecendo? E ele tentou passar, mas não deu. Ele estava gordinho, então não dava para passar no ralo. E aí ele pensou, não vou mais comer. Eu vou fazer greve de fome para emagrecer. E todo mundo preocupado. Azul, por que você não come? Você vai ficar doente. Não, eu quero emagrecer. Mas emagrecer para quê? Todos somos iguais, etc. Não, eu quero emagrecer. Conseguiu. E um dia ele passa através das frestas do ralo. E quando ele passa e cai naquela água que corre, ele sentiu-se assim como, o que eu faço agora? Sair daquele poço. E ele começa a nadar por aquela água que vai parar no riacho, e ele nada no riacho, e do riacho ele chega até um rio, esse rio passa por um maior, e finalmente ele chega ao mar. Né? À medida que ele passava pelo riacho, pelos rios, ele olhava dos lados e via mulheres lavando a louça, a roupa, via homens pescando e quase que pescavam ele, via criança brincando na água, um mundo que ele não conhecia. E ele começa a olhar e observar, parava num cantinho, observava como agia um, como agia outro. As plantas, em alguns lugares não tinha planta, só tinha lodo, em outros tinha muitas folhas. Né? E o mar, então? Meu Deus, que mundo enorme de água! Quantos peixes tinha ali, de tamanhos diferentes. Tinha aqueles que pareciam mais bravos, outros mais mansos. E ele fala, meu Deus, como esse mundo é maravilhoso. Que beleza que eu descobri. Eu não posso deixar meus amigos sem saber disso. E ele volta até o ralo. E pelo ralo fala para o pessoal, gente, emagreça, passa por esse ralo, tem tanta coisa para ser descoberta aqui fora. E os peixes, que é isso? Imagina que eu vou sair daqui. Você ficou louco. Eu acho que a água que você tomou nesses rios aí, ela está contaminada. Sabia que a água fica contaminada? Olha, eu não vou sair daqui. O outro, eu também não. Muitas vezes, nós somos os peixes daquele poço. Nós ficamos tão presos aos nossos problemas, aos nossos sentimentos, porque alegria, medo, são sentimentos que guardamos conosco enquanto espírito. Mas essas coisas ficam guardadas
vamos dizer assim, no chip, né? No programa do espírito. E ele compreende, no momento em que a gente compreende, que precisa sair dessa caixa, precisa sair desse mundo fechado que nós nos colocamos e buscar novos conhecimentos. Não precisamos nadar em rios, mas precisamos nadar em leituras, nadar em conhecimento, nadar em cursos, qualquer que seja o curso. Nós sempre estamos aprendendo alguma coisa. E isso traz conhecimentos diversos. Todos nós que estamos aqui temos um celular, sabemos utilizar o celular, ou temos um computador e sabemos usar. O NAEFA oferece online, como nossos amigos que estão assistindo, oferece cursos e oferece orientações. Nós passamos mais de um ano fazendo Evangelho no Lar, mas, como eu disse, não é o Evangelho da leitura, é o Evangelho do conhecimento. Há mais de um ano, aproximadamente, que nós somos em 4. Começamos em 4 e terminamos em 4. Não critico ninguém, mas nos é dada a oportunidade de conhecimento. Quarta-feira, às 15h. Todos trabalham? Alguns sim, outros não. Ah, mas eu já faço o Evangelho. Não, você faz a leitura do Evangelho no sentido de pedir proteção para o seu lar. Mas estudar, não. Devemos começar, daqui a alguns meses, o estudo do Livro dos Espíritos. Obra fundamental para nós espíritas. Como eu espero que realmente tenhamos mais que 4. Como disse Jesus, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Uma boa noite, muito obrigada.